Bom dia, meu sexto ano amado. Espero que todos estejam muito bem, em casa, no isolamento, como está sendo pedido pelo governo, porque brevemente nós estaremos juntos. Peguem os seus livros e nós vamos ver hoje o capítulo 3. O capítulo 3 ele vai falar o que interessa aos pintores. Professor, o que isso quer dizer? O que mais chama a atenção quando o pintor faz uma tela? Será que é quando ele vê uma pessoa passando na rua? Será que é uma pessoa, um vaso? Como que ele transforma a arte dele em tela? Como que ele pinta? Então vamos lá. Vamos para a página 36. Como acontece a pintura? Quando eu falo com vocês assim, vamos fazer um desenho. Professora, eu vou fazer uma coisa bem fácil. A primeira coisa que vem no pensamento da gente, ou nós vamos fazer uma flor, vamos fazer um coração, vou fazer uma árvore, um sol, porque é a primeira coisa que a gente pensa. E a pessoa que vai ver, qual o interesse dele ele vai ter pelaquela sua arte ali? Então, o ser humano, nós criamos assim, inúmeras pinturas, de vários jeitos, livre, com objetivos, fazendo uma releitura de um outro artista. E aí, quais são os principais gêneros que levam a pessoa a fazer uma pintura? Na história da arte, alguns tipos de pinturas foram mais recorrentes, foram mais próximas assim, sempre, a gente via direto, que eu posso colocar para vocês. E aí, essas pinturas, elas foram chamadas de gêneros. Primeiro foi o gênero retrato. O retrato foi o que marcou a história da pintura. Por quê? Primeiro, só tirava foto. Professor, já existia a máquina? Não. Existiam máquinas sim, só que não do jeito que nós temos hoje, nessa tecnologia toda. Mas lá no início da história também tinha tecnologia, porque as pessoas já pintavam, já existiam pintores que pintavam assim telas lindíssimas, né? Então o que acontecia? Nesse período eles pintavam só retratos, da cintura para cima, ou quando era corpo inteiro a pessoa escolhia a posição que ia ficar. E o pintor ele levava às vezes anos pintando, porque a pessoa não podia mexer em nada, não tinha como a pessoa mudar de postura. Então, exemplo, ou ele pintava uma parte, a pessoa ia embora, quando retornava, a pessoa tornava a fazer aquela mesma pose e aí continuava-se a pintura. Então tá aqui, o retrato é um gênero representado por uma ou mais pessoas. Você pode fazer sozinho, como você pode fazer com a família, ou você pode colocar um animal, ou você pode colocar um vaso, ou você pode colocar um laço, ou você coloca um vaso do lado aqui, ou você coloca os livros, ou você escolhe um fundo bonito. Então o retrato ele te dá essa abertura toda. E é uma característica que até hoje nós temos, até nos tempos de hoje. Não é uma característica que passou e ficou no passado, não. Ela acompanhou até nos tempos de hoje. E o seu autorretrato? Professora, eu fiz meu autorretrato. É quando você mesmo se desenha, faz o seu autorretrato. Se uma pessoa te desenha, ele está fazendo o seu retrato. Quando você se autodesenha, você está fazendo o seu autorretrato. Essa é a diferença entre um retrato e o seu autorretrato. Tá bom? Vamos lá. E mais o que marcou? Qual outro gênero que marcou muito a parte da pintura, que passou a interessar vários pintores, para que hoje a gente pudesse ver essas belezas, né, dessas artes que são feitas pelo mundo inteiro? A paisagem. Alguns pintores, como Van Gogh, ele esperava a luz solar, porque ele gostava de pintar a sombra. Então, alguns pintores marcaram muito a questão da paisagem. A paisagem
foi um gênero assim, importantíssimo, porque marcou o ambiente, tanto do campo como da cidade. Então não era só retratado, vamos pintar só o campo, só a natureza do campo, não. Pessoas no parque, pessoas aglomeradas em prédios, casas, pessoas nas janelas das casas. Então foi marcando a pintura de acordo com a paisagem. Cada pintor, ele foi adaptando ao seu melhor olhar, porque era uma visão, na realidade, essa visão aí era uma linguagem de visão visual, nada de oral, tá? E aí, nesse período da paisagem, as igrejas foram muito pintadas, principalmente a parte de dentro, né? Essa parte religiosa, ela foi muito pintada nesse período, ela foi uma grande descoberta. Começou lá, pelos 4, né? No período do Renascimento, que foi Michelangelo, Donatello, Leonardo e Rafael, tá? São os 4 que surgiram lá no período do Renascimento, e aí eles desenharam muitas coisas religiosas, desenharam e pintaram, tá? Depois veio a pintura histórica, fatos que foram sendo narrados históricos. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje essa questão de isolamento. Daqui mais uns anos vocês vão ter no livro de história esse fato que foi narrado. Através de quê? De imagens, apesar de ter textos. Exemplo, o livro de história hoje, por que você entende às vezes, o professor às vezes fala, às vezes você lê um texto, quando você olha a imagem, vem a sua lembrança, o professor falou aquilo, era dessa imagem aqui. São pinturas históricas que marcaram um longo período e aí foi retratado através das pinturas. Também tem a natureza morta. Professora, natureza morta, meu Deus do céu, o que é isso? A natureza morta é tudo que não é planta viva, certo? É o que você tira da natureza. Tirou da natureza, ela passa a ser morta. Frutas em cima da mesa, as frutas no supermercado, são natureza morta. Há um jarro, que tem lá um jarro de flores, a natureza morta. Isso é considerado a natureza morta. E alguns pintores, principalmente Cézanne, ele pintou muito a questão da natureza morta, tá? Então são coisas que são assim, figurativas, que você vê, e tem coisas que são abstratas, que aí são linhas, que Kandinsky, ele faz muito essa questão do abstrato, tá? Então temos Cézanne, que é dentro da natureza morta, que é muito figurativo, e temos Kandinsky, que é muito abstrato, que é só na questão de linhas, e que faz uma mistura de linhas com figuras geométricas, que aí não tem assim uma análise completa da sua tela. Fica de acordo com a imaginação de quem está vendo. Quando chegar na página 38, eles colocam a parte já poética. Quando você pega uma interpretação de texto, você lê e fala, nossa, eu posso extrair daí um ótimo desenho. Posso fazer disso aí uma ilustração perfeita. Né, que muitas pessoas, muitos pintores, eles se basearam em poemas, tiraram a abstração toda do poema, tá? Isso são características comuns, como através de movimentos artísticos, que aí às vezes nem aparece o nome da pessoa, a pessoa não precisa de fama, ele vive aquele momento dele ali e acha importante que o momento fique registrado, e ele acaba fazendo, e na maioria das vezes nem tem um autor conhecido, fica como autor desconhecido daquela tela, porque ele viveu aquele momento ali e para ele foi o bastante, tá? Aí na página 39 vocês vão falar sobre o surrealismo, prestem muita atenção. E aí do surrealismo vocês vão pesquisar sobre um artista que marcou esse período, que até a La Casa de Papel menciona, as máscaras são feitas com esse personagem, o pintor Salvador Dalí,
vocês vão fazer uma pesquisa sobre ele e desenhar e pintar uma obra de Salvador Dalí, tá? Pega uma folha de chamex ou utilize o próprio Word, né, que vocês vão estar enviando para mim, e façam uma obra de arte de Salvador Dalí. Façam primeiro a pesquisa, não precisa de ser de acordo com as normas da ABNT, façam uma pesquisa sobre Salvador Dalí e façam uma obra, façam uma releitura, né, porque é releitura, façam uma releitura da obra de Salvador Dalí, qualquer obra que seja dele, tá bom? Na aula online, nós vamos corrigir as páginas do capítulo 2, tá bom? Nós vamos estar fazendo a correção. E para a aula de sexta-feira que vem, eu vou colocar no site, né? E aí nós vamos para a próxima aula, vocês já vão me apresentar a obra de Salvador Dalí e a pesquisa na própria aula, tá bom? Até a próxima aula, um beijo.